E a palavra de Deus hoje ela vai abençoar sua vida poderosamente, amém, meu irmão, minha irmã? Porque hoje a palavra ela vai nos conduzir, hoje a palavra vai nos ensinar, amém? Hoje o Senhor ele quer transformar os nossos corações. Então vamos lá para Tito, capítulo 2, versículo de número 11, onde nós encontramos assim: pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Eu quero ler novamente o versículo 11 que diz bem assim: pois Deus revelou a sua graça para dar salvação a todos. Amém, meu irmão, minha irmã? Eu quero que você aí na sua casa, você feche os seus olhos e vamos pedir para que o Espírito Santo, ele ministre essa palavra em nossos corações neste domingo de manhã. Pai amado, Pai querido, eu te louvo, eu te adoro, eu te glorifico, eu te exalto, Senhor amado, nesta manhã poderosa, Pai. Sou grato a Ti, Senhor amado, por cada um que está assistindo aqui, Senhor amado, ou por cada um que não assistiu ao vivo, Senhor amado, que está assistindo este vídeo, Pai. Obrigado por essas vidas, obrigado pelo louvor, obrigado pelas orações, Pai. Obrigado pela Tua presença, Pai. Senhor amado, em nome de Jesus, eu peço agora que a Tua palavra ela venha falar fortemente aos nossos corações, Pai. E que o Senhor venha ilustrar as nossas vidas, Pai. E que o Senhor venha nos dar entendimento e sabedoria dentro da Tua palavra, Pai. Faz a Tua obra em nós, Pai. Eu peço isso no santo nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, amém, irmãos? A palavra de Deus, nós começamos aqui entendendo a palavra de Deus, quem era Tito? Tito, ele foi um discípulo de Paulo, amém? Ele foi um ajudante de Paulo. E aí Paulo escreve essa carta para ele. E ali no capítulo 2 ele começa a ensinar Tito a ministrar as pessoas, a entender as pessoas, a vivenciar as pessoas. Tito, ele começa a entender um pouco mais do que o apóstolo Paulo estava vivendo, porque Tito, ele provavelmente ele seria um apóstolo. Tito, ele tipo assim, ele queria que a glória do Senhor, né? Paulo fala para Tito, a glória do Senhor será revelada na vida das pessoas. E lá em Tito 2:11 ele diz bem assim: pois Deus revelou a sua graça para dar salvação para todos. Amém? O Senhor ele quer entregar salvação para todos e para isso a gente precisa começar a entender o que ele realmente quer, o que ele tem para a nossa vida, o que ele vai apresentar para a nossa vida. É muito louco a gente poder entender isso, meu irmão, minha irmã. Por quê? Porque quando nós entendemos que o Senhor ele tem algo bom para nós, né, a gente esquece, né, que Deus tem um plano maravilhoso na nossa vida. O problema é que Deus tem um plano bom para a nossa vida e nós nos desviamos desse plano. Nós nos afastamos desse plano. Nós ignoramos, nós deixamos para lá o plano do Senhor. Amém? E a gente acaba não sendo usado por Deus e nem colhendo os planos, as boas aventuranças que Deus tem para nós. Amém? E aí Paulo fala para Tito, ele fala assim: Deus revelou a graça dele, o amor dele para dar salvação. A graça, obviamente, é Jesus Cristo, porque Jesus Cristo ele veio para morrer por nós, sem mesmo nós merecermos isso. É muito louco isso, meu irmão, minha irmã. E ele começa a ensinar Tito, ali no capítulo 2, a como nós devemos ser tratados e como devemos tratar uns aos outros, como que nós devemos nos portar diante disso, a partir do momento que recebemos a graça do Senhor, que recebemos o amor do Senhor, como que deve ser a nossa vida. Amém? Em título 2, versículo 1, está escrito bem assim, em nome de Jesus. Mas você, Tito, ensine o que está de acordo com a doutrina verdadeira. Amém, meu irmão, minha irmã? A palavra de Deus fala o seguinte, né? Vou ler novamente para você, Tito 2:1. Mas você, Tito, ensine o que está de acordo com a doutrina verdadeira. Ele começa falando isso para nós, meu irmão, minha irmã. Por quê?
Porque o que acontece? Hoje em dia, né, principalmente hoje em dia, nós temos várias teorias com relação à palavra de Deus. Nós temos várias faltas de entendimento com relação à palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, o que acontece? Ela é uma só. Não existe outra vertente. Né? E as pessoas elas acabam criando teoria porque elas pegam pequenos textos e transformam em coisas que da cabeça delas. Né? A gente tem muito disso, a gente tem muito dessa situação acontecendo. A gente vê, por exemplo, né? Vou dar um exemplo legal aqui, tipo assim, a galera, os testemunhos de Jeová, no conceito deles, Jesus veio em 1914. E hoje que nós estamos vivendo é uma grande tribulação, uma grande guerra, entendeu? Saca? E o Senhor vai salvar somente 144 mil pessoas, entendeu? Saca? Dentro do conceito dos caras, entendeu? Por quê? Porque um dia o Charles T. Russell lá, que é o cara do Testemunho de Jeová, o cara que criou o Testemunho de Jeová, ele leu um texto e se baseou naquela ideia. Né? Se você pegar, por exemplo, o próprio João Calvino, ele leu alguns versículos e criou 5 pontos absurdos. Né? Absurdos, os pontos do João Calvino são absurdos, né? E até inclusive tira a salvação do povo, se você parar para pensar. Ou seja, quando Paulo fala assim, Tito, é o seguinte, quando você for ministrar alguém, ministre a doutrina verdadeira. E onde está a doutrina verdadeira, meu irmão, minha irmã? Ela está através de uma busca e de uma comunhão com o Senhor, uma busca de inteligência e de sabedoria com o Espírito Santo de Deus. E ele começa o versículo falando assim, que nós devemos o quê? Ele começa o capítulo 2 dizendo que nós devemos pregar a verdadeira doutrina, falar a verdadeira doutrina, ministrar a verdadeira doutrina do Senhor. Por quê? A partir do momento que nós estamos vivendo a verdade, Jesus Cristo fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A partir do momento que nós conhecemos a verdade, nós começamos a viver uma verdade. E aí é o que aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele fala isso porque antes disso ele estava vivendo uma mentira. A gente precisa entender uma coisa que é o seguinte, meu irmão, minha irmã. Lá no início, antes de Cristo, o AC, antes de Cristo, Abraão, ele conhece a Deus, ele faz uma aliança com Deus, essa aliança ela é renovada através de Isaac, Jacó e assim vai por diante. O Jefferson anteriormente ministrou sobre o José, né, que foi filho de Jacó, bisneto de Abraão. E aí, tipo assim, eles foram criando comunhão com Deus, aí chega Moisés leva o povo para o deserto, e ali no deserto eles pegam, o Senhor começa a dar os mandamentos para eles, se instaura o primeiro tabernáculo, que era uma base para o templo. Lá na frente Davi começa a juntar dinheiro, Salomão constrói o templo, e dentro do templo eles seguiam os ritos que eles seguiam lá no tabernáculo, como queimar incensos, queimar sacrifícios, entregar ofertas, ministrar a palavra. É muito interessante isso, eu quero falar uma coisa bem legal. A ministração no templo, ela não era feita dentro do templo, ela era feita fora do templo, né? A galera se juntava em montinho e os caras ministravam ali, os escribas, geralmente os fariseus que tinham mais acesso e conhecimento às escrituras, né? O Pentateuco, os livros dos profetas, eles ministravam o povo. Era muito louco isso. E isso foi crescendo, essa cultura foi crescendo e tal, até chegar Jesus. Quando Jesus ele começa aos 30 anos ministrar a vida das pessoas, ele muda completamente todo o conceito, toda a história. E assim, é muito louco. Ele tem uma passagem que ele fala assim, eu não vim, olha só, eu não vim para desfazer a lei, eu vim para dar um sentido. Porque o pessoal começou a usar a lei de uma forma errada. Veja bem, já naquele tempo, o pessoal já estava utilizando a Bíblia, né, a Bíblia daquele tempo, a palavra de uma forma distorcida. E Jesus Cristo, ele vem revelar a verdade, ele revela coisas poderosas do reino de Deus, né? E com o tempo as pessoas foram distorcendo isso, as pessoas foram mudando isso, as pessoas foram fazendo que as coisas não fizessem mais sentido. Amém? E aí, hoje, quando chega Paulo, ele fala assim, Paulo fala para Tito, que nós possamos pregar a doutrina verdadeira, ou seja, o amor de Cristo. E Paulo, quando ele conhece a palavra, ele não conhece a palavra de Cristo, ele conhece a palavra de Abraão, Isaac e Jacó.
E quando ali os sacerdotes, os líderes religiosos daquela época, vamos chamar de teólogos, porque os religiosos daquela época são os teólogos hoje, esses caras, quando eles chegaram fortemente contra Cristo. E eles quiseram arrancar de toda maneira Cristo da vida do povo. E aí o povo ficou meio tipo assim, agora que eu faço, que eu deixo de fazer, como é que vai ser a vida e tal? E aí Paulo começa inclusive a perseguir os cristãos até o momento que ele tem um encontro verdadeiro com Jesus. E isso é muito louco, meu irmão, minha irmã. Por quê? Porque quando ele tem um encontro verdadeiro com Jesus, ele começa a aprender a verdadeira doutrina, ou seja, a verdade que Cristo deixou. Amém? E aquilo começa a transformar o coração dele. Se você está em busca da verdadeira doutrina, você tem que buscar o quê, meu irmão, minha irmã? Você tem que, em nome de Jesus, buscar no Senhor, amém? Você tem que buscar no Senhor o quê? O que está escrito em Mateus, Marcos, Lucas e João. Amém? Porque ali está a doutrina verdadeira de Jesus Cristo. Amém? E ele vai te mostrar a verdade. Mas peça para que o Espírito Santo te ensine, para que você não comece a falar sandice, como João Calvino falou, como até Jacó Arminio falou e como muitos outros falam. Até nos dias de hoje, né? Existem pastores que falam sandices, como John Piper, Paul Washer. Esses caras falam besteiras enormes. Amém? Que não condiz com o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Por quê? Porque esses caras se tornaram, como é que eu posso dizer? Eles se tornaram teólogos ao ponto tão grande de esquecer e ignorar o maior professor de todos, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? E Paulo fala isso para Tito. Tito, pregue a verdade. E Tito vai ministrar a verdade em nome de Jesus. Amém? Agora vamos lá para o capítulo de número 2. E está escrito bem assim, ele começa falando assim, né, no capítulo 2. No versículo 2, desculpa, nós estamos no capítulo 2. Ensine os mais velhos a serem moderados, sérios, prudentes e firmes na fé e no amor e na perseverança. Amém, meu irmão, minha irmã? Para quem Paulo está direcionando agora essa palavra? Paulo está direcionando essa palavra agora para os adultos. Amém? Para nós, para mim e para você. Amém? Porque quando você lê ali, se fala os mais velhos, você pensa que é os coroas. Você já começa a falar assim, é os idosos. Isso é para os... Não, isso é para os mais velhos. Os mais velhos somos nós. Somos os adultos. Amém? E ele fala para nós assim, ele nos ensina o quê? Nos ensina a sermos moderados, sérios, prudentes e firmes na fé. Amém? Por que Paulo fala isso? Por que Paulo fala isso para Tito? Porque é o seguinte, obviamente, meu irmão, minha irmã, a grande população mundial, ela é composta por 3 classes. Os jovens, né, as crianças e jovens, vamos dizer, essa é a primeira classe. A segunda e maior classe, que é a massa, amém? São os adultos, amém? A partir dos 20 anos ou a partir do tempo de responsabilidade da pessoa. E uma segunda classe, que são os idosos. São aqueles que estão chegando no final da vida, amém? E agora, Paulo, ele fala para Tito, você começa a ministrar os idosos. Os adultos, os mais velhos, aqueles que têm mais conhecimento, aqueles que têm mais entendimento. Amém? E ele começa dizendo assim, que eles devem ser moderados. Amém? Ele começa a falar assim, que vocês sejam moderados. Ele começa a ensinar a sermos moderados. Amém? Porque a partir do momento que nós formos moderados em nome de Jesus, amém? Nós vamos estar... entendendo o que é certo e o que é errado. Jesus Cristo, ele fala assim para mim e para você, meu irmão, minha irmã. Ele fala o seguinte, ele fala que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Amém? Isso que nós temos que fazer é o quê? Nós temos que ser moderados. Amém? Nós temos que saber o momento, de correr, o momento de parar, o momento de dar risada, o momento de ser feliz, o momento de entender as coisas e o momento de não entender. Existe momento para tudo nessa vida. Amém, meu irmão e irmã? Aí, nesse ponto, nós temos que ser o quê? Moderados. Nós temos que o quê? Saber uma hora que você tem que dar uma bronca, uma hora que você tem que brincar, uma hora que você tem que falar sério. Amém? Existe tempo para tudo, né? Eclesiastes fala isso para nós. Amém? É muito louco esse Tito 2:2, porque ele está falando comigo e com você, que somos os adultos. Amém? Que somos as pessoas que estamos girando a roda do mundo. Amém? Se não houver pessoas moderadas no mundo, nós vamos começar a viver um mundo de desigualdade. Como tem acontecido, por exemplo, no próprio Estados Unidos, né? Você vê que o cara, ele morreu só porque ele era negro.
E aí isso está causando uma grande treta. Há umas 2 semanas atrás, a polícia matou um rapazinho só porque ele morava aqui na comunidade, aqui em São Paulo. Amém? E isso despertou um pandemônio aqui, né? Entraram inclusive no mercado que a gente vai aqui, que é um mercado muito bom e que serve muito bem a comunidade. Os caras já começaram a barbarizar. E aí o que acontece? Quando existe uma falta de moderação de ambas as partes, as coisas vão ficando ruins, meu irmão, minha irmã. Eu quero pegar para você um exemplo bíblico disso. Davi, ele sempre foi uma pessoa moderada. Ele sempre foi uma pessoa que teve um equilíbrio. Mas quando ele perde esse equilíbrio, amém? Ele peca, ele cai e ele causa uma grande destruição dentro da própria família dele, que é quando ele não vai para a guerra. Ele deixa de ser moderado, ele começa a deixar que a soberba e o ego dele seja maior que ele. E para isso a gente tem que tomar cuidado. E olha só ainda o que ele fala para nós em Tito 2. Ele fala que devemos ser sérios. Amém? Ele fala que devemos ter seriedade. Amém? O que seriedade não quer dizer cara fechada, sermos pessoas rancorosas. Todo tempo você vem falar, olha, eu não brinco, eu não troco ideia, eu sou uma pessoa séria e tal. Não é isso. Sério é ser responsável. Sério é você não contar mentiras, é ser uma pessoa honesta, é ser uma pessoa que sabe falar as coisas certas na hora certa, sabe brincar na hora certa. É uma pessoa que ela tem seriedade naquilo que faz. Amém? Tem muita gente que começa a fazer alguma coisa e para, né? Tem muita gente que dá entrada numa situação, num processo de trabalho, num processo dentro da empresa e tal, né? Não processo jurídico, mas processo de algum serviço, e naquele momento a irresponsabilidade chega perto dela e ela, pum, e ela pega, sai. Essa é uma verdade. Ser sério, meu irmão, minha irmã, é levar a vida de uma forma séria, de uma forma responsável. Nós precisamos ser responsáveis. Paulo fala isso. Precisamos ter responsabilidade, principalmente para servir o Senhor. Nós temos que ter responsabilidade. Amém? Nós temos que ter responsabilidade por quê? Porque a partir do momento que nós temos responsabilidade naquilo que nós fazemos, as coisas vão andar. Essa é uma verdade. Eu quero pegar um exemplo legal aqui para você. Imagine que o cara que tem dois caras e eles andam naqueles trapézio, que é o bagulho que o cara se pendura lá no circo e vai pulando de um lado pro outro. Eu acho que é trapézio. Se não for, me corrige aí no chat, entendeu? Que o cara segura na barra aqui e sai pendurando. Imagine que tem 2 caras fazendo isso. E um cara é o cara que vai soltar a barra dele para segurar na mão do outro. Você imagine se o outro não for um cara sério. Amém? Agora você imagine que se o cara que armou a rede lá embaixo de segurança não for um cara sério. Amém? Essa é uma verdade. Eu vi uma frase, eu não sei se é do Chris Rock, mas se for, é legal. Se não for, a frase ela faz muito sentido. Ela fala assim, falando a respeito da morte do George Floyd, lá do racismo nos Estados Unidos. E falaram assim, infelizmente na corporação policial nós temos algumas laranjas podres, né? E essas laranjas podres não fazem o serviço direito. Aí ele falou assim, tudo bem, você ser uma laranja podre no policial, o cara pode. Um policial laranja podre pode. E se for um piloto de avião laranja podre, como é que a gente fica nessa situação? Ele escreve uma coisa mais ou menos assim. E é uma verdade. Né? Ou seja, precisamos ter seriedade naquilo que nós vamos fazer. Amém? Não quer dizer que você precisa ser uma pessoa fechada, uma pessoa que não aceita brincadeiras. Sim, você precisa ser uma pessoa responsável. Amém? A palavra de Deus fala isso. O Tito agora está falando, o Senhor está falando agora com nós que somos adultos, nós que já adquirimos a maturidade. Amém? E ele ainda fala para nós o quê? Para nós sermos prudentes. O que é ser prudente? Entendeu? Ser prudente, eu sempre falo isso para minha esposa, né? Eu falo assim para ela, que eu tenho a teoria do Batman, né? Aí ela, qual que é a teoria do Batman? O Batman, ele tá sempre um passo adiante do seu inimigo, né? Ele está um passo adiante do seu problema. Para sermos prudentes, precisamos sempre estar um passo adiante de Satanás, um passo adiante do nosso inimigo e até mesmo um passo adiante de nós mesmos. Amém? Precisamos criar salvaguardas para nós, para que em nome de Jesus nós não tropecemos. Amém? Então, quando Paulo fala para Tito, fala isso para a galera, fala isso para os mais velhos, para os adultos, para os responsáveis. Ele fala que sejam moderados, né? Saiba
a hora, o tempo das coisas que devem ser feitas. Sejam sérios, né? Tenham responsabilidades, mas sejam prudentes, ou seja, fiquem ligados. Amém? Fiquem espertos. Entendeu? Por quê? Porque, tipo assim, a todo momento você pode ter um problema. Eu vou falar uma coisa pra você. Quando começou a quarentena, o prudente, ele se deu bem. Quando eu vejo essa passagem, palavra prudente, me lembra aquela historinha da cigarra e da formiga. Não sei se você lembra aí, né? A cigarra, ela era o seguinte, né? Ela passava o tempo todo cantando, se divertindo, curtindo, e a formiga lá, trampando. E a cigarra lá, curtindo, e pá, tá, pá. E aí daqui a pouco a cigarra, ela tipo assim, mano, vai chegando e chega o inverno. Tá ligado? E a formiga, o que ela faz? A formiga, ela entra dentro da casa dela, ela tem comida, ela tem tudo suficiente, ela foi prudente, então ela tem comida. A cigarra que ficou lá sambando, dançando, ela perdeu absolutamente tudo. Entendeu? E aí quando chega naquele momento, ela acaba passando fome. É que na historinha da formiga, a formiga acaba ajudando a cigarra, fala, ô cigarra, vamos fazer uma pra ser lembrado, né? Entendeu? Eu lembro que eu assisti quando era criança, eu assistia um desenho do Pica-Pau, que o Pica-Pau ele fazia o trabalho da cigarra. E no desenho do Pica-Pau até a cigarra tava trabalhando e só o Pica-Pau que não queria fazer nada, entendeu? Saca? E a vida é mais ou menos assim, as pessoas elas querem, tipo assim, elas não querem entender que elas precisam ser prudentes, então elas têm que se precaver com o amanhã. Eu não estou dizendo que você tem que ficar preocupado, porque existe uma diferença entre precaução e preocupação. Preocupação é você deixar de viver para ficar pensando no amanhã. Isso, mano, não é isso que Deus quer. A palavra de Deus fala exatamente isso para nós. Precaução é você se preparar. É você sempre estar separando, é você estar sempre psicologicamente pensando no tipo assim, pô, mano, amanhã pode ser complicado ou não. Entendeu? Saca? Eu tava conversando com um amigo meu essa semana e eu falei assim, puxa vida, né? Há uns 4 meses atrás nós estávamos almoçando, né? No restaurante. Quando foi que nós iríamos pensar que ia acontecer tudo isso e que, tipo assim, a gente não teria mais esse contato, né? De estarmos almoçando, vamos para um restaurante comer, vamos nos divertir. Quando foi que a gente pensou que dali um mês tudo esse tipo de coisa ia acontecer? Eu quero que você leve a sua mente lá pro Natal do ano passado. Quando foi que você pensou que 2020 seria uma situação assim tão gritante na nossa vida? Amém? Saca? Mas Deus hoje, Ele quer o quê? Ele quer nos ensinar. E Ele começa a nos ensinar primeiro o quê? A sermos moderados, a sermos sérios e sermos prudentes. Pensarmos, nos preocuparmos, não, nos precavermos com o amanhã. Precisamos estar precavidos com o amanhã, amém, irmãos? Em nome de Jesus. E ele finaliza o versículo 2 dizendo o quê? Que nós precisamos ser firmes. Mas firmes aonde você está me falando? Firmes no quê? Né? Firmes, né? Firmes primeiro na fé. A gente não pode olhar nem para a direita nem para a esquerda. Nós precisamos ser firmes na fé. Amém? Em primeiro lugar. Precisamos ser firmes na fé. Depois ele fala para nós sermos firmes no amor. Amém? E por final ele fala firmes na esperança, que é estar com Cristo. Amém, meu irmão, minha irmã? Essa é uma verdade. Nós precisamos ficar firmes. Amém? Precisamos estar firmes. Precisamos manter os nossos olhos fixos. Eu acho que essas 4 atitudes para nós adultos, ela é muito forte. Amém? Saca? Eu acho que é isso que a gente precisa. Se a gente pegar essas 4 atitudes e colocar ela e levar ela adiante, você pode ter certeza que através da sua vida muitas vidas serão transformadas. Amém? Precisamos, primeiramente, vamos entender novamente, a gente precisa ser moderado, a gente precisa saber a hora de falar e a hora de se calar, a hora de rir, a hora de chorar. Nós precisamos, em nome de Jesus, sermos pessoas sérias, responsáveis. Amém? Precisamos, em nome de Jesus, sermos pessoas prudentes, precavidas e precisamos nos manter firmes em nome de Jesus Cristo. Amém? É isso que o Senhor tem para nós, Senhor amado. O Senhor tem para nós nesse tempo, nessa hora, nesse momento, para mim e para você, meu irmão, minha irmã. E olha só o que ele fala lá no versículo do 3 ao 5. Aí é bem legal. Ele fala bem assim: aconselhe também as mulheres mais idosas. Aí ele está falando dos idosos, amém, irmãos? A viverem como vivem as mulheres dedicadas a Deus,
que elas não sejam caluniadoras, nem muito chegadas ao vinho, que elas ensinem o que é bom, para que as mulheres mais jovens aprendam a amar o marido e os filhos e a ser prudentes, puras, boas donas de casa e obedientes ao marido, a fim de que ninguém fale mal da mensagem de Deus. Olha só que forte, meu irmão, minha irmã. Ele começa, tipo, dando uma certa bronca nas mulheres idosas, né? Ele fala assim, vocês idosas, vocês precisam aprender a viver como mulheres dedicadas a Deus. E ele fala assim, né? Que vocês não devem ser caluniadoras. Amém? Ou seja, não deve ser o quê? Não devem ser fofoqueiras e nem cachaceiras. Amém, meu irmão, minha irmã? Ele fala para as velhas que as velhas são cachaceiras. Mas eu posso falar uma coisa para você? Por que ele fala isso? Vamos entender por que ele fala que as mulheres não devem ser chegadas ao vinho. Porque a mulher, naquele tempo, ela era muito oprimida, porque ela era muito proibida das coisas, amém? Então o que acontece? A vida dela se limitava a poucas coisas. Vamos falar um pouco aqui de fofoca. Por que uma pessoa é fofoqueira? Por que uma pessoa é mexeriqueira? Por que uma pessoa é uma pessoa assim? Porque ela não tem o que fazer. Essa é uma verdade. Se você tem o que fazer, se você tem coisas para se preocupar, você não para ficar ouvindo fofoca, para ficar se preocupando com mexericos, com essas coisas, entendeu? Ou seja, criar histórias, criar calúnias. Você não vai fazer isso. Amém? Aquelas mulheres, as mais idosas, elas não tinham muito o que fazer. E elas ficavam tomando conta da vida dos outros e gerando fofoca. Eram verdadeiras fofoqueiras, né? A que é conhecida de hoje as lavadeiras. Ficava lá, né? Contando aquelas fofocas. E no meio dessas fofocas, elas ficavam bebendo vinho. E aí, no meio das fofocas, a bebedeira, né? Saca? Elas começavam a falar besteira. Entendeu? E aí as coisas iam ficar assim, ia ficando cada vez pior. Né? E assim, tipo assim, quando geralmente se olhava uma idosa, ela não era uma bênção, ela era um problema. É daí que surgiu a história, a treta com a sogra, porque a sogra geralmente era idosa, né? E a idosa ficava lá na casa dela fazendo fofoca, tomando cachaça, e aí enchia o saco do genro. Aí os genros começaram a começar a criar piadas contra as sogras, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, meu irmão. Não precisa de você, irmã idosa, você que irmã jovem, que um dia vai ser idosa também, sabe? Se afasta disso, procura manter a sua mente ocupada com as coisas, sabe? Hoje em dia, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, existem muitas atividades para as idosas, para os idosos, entendeu? Sabe? E a internet, ela é ampla, sempre há tempo de você aprender, de você estudar. Um dia desse eu estava com minha esposa assistindo um programa lá naquela TV Novo Tempo, né? E eu acho que o programa era Mais Idade, eu não sei se é isso o nome do programa. Enfim, era história de um cara, de um senhor que ele tinha, acho que 70 anos, 70 ou 80 e poucos anos, ela tá me corrigindo aqui. E aí é o seguinte, ele decidiu estudar direito. Ele era engenheiro formado, ele já era aposentado e tal. E quando ele começou a trocar ideia com o advogado, né, ele começou a ver que ele tinha mais experiência e mais entendimento da lei do que o próprio advogado. O que ele foi fazer? Ele foi estudar direito. Né? A mulher dele incentivou e ele estudou e ele se formou e ele tirou o OAB, entendeu? Mano, ele é o advogado, acho que mais idoso do Brasil se formado. Entendeu? Mas, ou seja, ele não deixou a mente dele ficar parada ou ficar se envolvendo com coisas inúteis. Ele foi fazer isso. Se você, meu irmão, minha irmã, tem uma mente inútil, não tem nada para fazer, vai ocupar sua mente com as coisas. Na internet tem um monte de curso para você fazer, tem um monte de coisa para você aprender, e isso é muito bom. Amém? Saca? Nós precisamos disso. E ele ainda fala para as idosas o quê? Ele fala assim para as idosas que elas devem ser bons exemplos. Amém? Devem ser bons exemplos para as mais jovens. Amém? Saca? Eu quero trazer isso um pouco para mim, para você também, que é o seguinte, que somos adultos, porque eu também acho que isso se encaixa no ser adulto. Tipo assim, eu preciso ser um bom exemplo para o mais jovem, sabe? Não adianta a gente querer não adianta a gente querer dar exemplo se a gente não é o exemplo, né? Aquele ditado, tem um ditado que diz assim, como é que fala o ditado? Eu esqueci, faltou a memória aqui, mas o senhor vai me lembrar ele. Faça o que eu falo, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Esse ditado ele nunca funcionou no universo, cara. Porque o que acontece? Todo mundo só vai fazer aquilo que for um bom exemplo.
Amém? Se a filha tem um bom exemplo com a mãe, ela vai seguir esse bom exemplo. Se o filho tem um bom exemplo com o pai, ele vai seguir esse bom exemplo. Se os filhos têm bons exemplos dentro de casa, eles darão bons exemplos. Agora, se não tem, eles não vão viver esse bom exemplo. Isso é uma verdade. Eu lembro que eu vi uma vez o testemunho daquela cantora Eishla, e ela chegou o seguinte, ela falou que quando ela casou com o marido dela, era briga todo dia, era um pau todo dia, era, sabe, divergência de pensamentos, de ideias e tal. E eles moravam na casa do pai dele, uma casa que o pai dele havia cedido, emprestado para eles, né? E aí era briga, era treta, era todo tempo briga, treta, confusão. E aí, de repente, a vizinha começou a falar pro pai que o pai dele, né, o sogro da Isha, era pastor, e aí ele chamou eles para conversar. E aí ele chegou pro rapaz, né, pro pai, né, o pastor Odilon, e falou assim: mano, lá em casa, né, você já viu eu e a sua mãe brigando desse jeito? Você já viu eu e a sua mãe fazendo barraco? Você tomou esse exemplo da sua casa? Aí disse que o marido olhou pro pai com a cabeça baixa e falou: não, realmente, eu sempre tive bons exemplos vindo de vocês. Aí ele chegou para Isha e ele falou assim: você também nunca teve um exemplo bom dos seus pais? Ela falou: não, lá na minha casa era todo dia era briga, todo dia era confusão, todo dia era treta e tal. Aí o pai, né, que também era pastor dos dois, acabou entendendo por que havia esse tipo de confusão. Porque a Isla dentro da casa dela tinha muita briga. E ele fala: agora você precisa ser diferente. Aí ela consegue ser, ela tem um exemplo. Depois, se você puder assistir em algum lugar aí, o testemunho dela, é muito forte, é muito bom. E Deus fez grandes coisas na vida dessa mulher. Amém? Mas no começo do casamento ela tinha muita treta porque ela não tinha bons exemplos dentro da própria casa dela. E às vezes a gente tem que entender isso, meu irmão, minha irmã. Né? Às vezes também nós temos que ter a sabedoria do entendimento do seguinte: eu não tive bom exemplo dentro da minha casa. A minha casa era o seguinte: meu pai e minha mãe era treta quase todo dia. E o meu pai era o famoso agressor. Meu pai socava a minha mãe. Entendeu? Saca? E o que acontece? Eu e os meus irmãos, nós não aceitamos isso para a nossa vida. Então nós procuramos todo o tempo fazer isso diferente. Né? Nós temos um exemplo que para nós ficou negativo. Então a gente não vai fazer isso. Uma outra coisa que eu tenho um exemplo do meu pai é o seguinte: meu pai é mulherengo. Meu pai tem um monte de mulher. Entendeu? Saca? E eu não quero ser assim. Entendeu? Então eu vou ser uma pessoa fiel e honesta à minha esposa. Assim como meu irmão mais velho é, assim como meu irmão mais novo é. Entendeu? Nós não queremos esse exemplo do meu pai. Amém? Agora, meu pai, ele tem um exemplo de ser uma pessoa, tipo assim, é uma pessoa equilibrada financeiramente. É uma pessoa que tem um exemplo de organização muito bom. Então, esse exemplo eu vou seguir. Ele fala assim para as mulheres, né, que elas devem dar exemplo de ser boas esposas, para que as jovens, né, possam ser prudentes, puras e boas donas de casas e obedientes aos seus maridos. Amém? É obviamente que ele está falando com as idosas, porque as idosas, as mulheres naturalmente eu acredito que viviam mais, ou até mesmo hoje vivem mais. Mas também fala para nós, né? Fala para nós, entendeu? Sermos bons exemplos, amém? E termos bons exemplos. Tudo aquilo que for negativo a gente tem que jogar fora. Agora, tudo aquilo que for positivo a gente tem que levar para frente. A gente tem que absorver, a gente tem que pôr para frente. Porque Deus ele tem grandes planos para nós. Amém? Deus tem grandes planos para mim e para você. Então você precisa dar bom exemplo para os mais jovens, como pessoa, como atitudes, como ação. Não adianta você querer dar bom exemplo, amém? Com palavras bonitas, com leituras bonitas. Não é assim que funciona. Você tem que dar bom exemplo com as suas atitudes. Amém, meu irmão, minha irmã? E aí, olha só, Tito, capítulo 2, versículo de número 6. Olha só o que está escrito para nós podermos entender em nome de Jesus. Aconselhe também os mais jovens a serem prudentes. Amém? Os mais jovens, eles precisam ser prudentes em nome de Jesus. Amém? Ou seja, o jovem é complicado, né? O jovem ele tem uma tendência a ser bem impulsivo, né? Ele é bem irresponsável, ele quer fazer as coisas do jeito que ele acha, ele quer correr do jeito que ele acha que ele tem que correr, ele quer pensar do jeito que ele tem que pensar, sabe? Ele quer viver paixões, né? Ele quer ser uma pessoa assim, sabe? Mas não é para isso que Deus nos chamou.
Deus nos chamou para sermos prudentes. É muito legal porque o jovem ele começa a namorar e aí ele já pensa assim, pô, achei a mulher da minha vida, achei o homem da minha vida, achei o príncipe encantado. E ele não faz ideia do que é um casamento, né? Ele não faz ideia do que é estar casado, sabe? Sabe qual é o problema do jovem que não é prudente? É quando ele não deixa de ser jovem. Aí ele se torna um velho imprudente. Entendeu? E ele continua a irresponsabilidade dele até mesmo na idade adulta. E essa pessoa não evolui, não vai para frente. Entendeu? Nós temos que evoluir, nós temos que crescer. Deus nos chama para o crescimento. Deus nos chama para o entendimento. E para isso a gente precisa entender essas coisas de uma forma decente, amém? O Senhor, ele aqui nessa palavra, ele está nos ensinando a corrigirmos a nossa sociedade. Você pode perceber que tudo que foi ministrado até agora não é compatível com a nossa sociedade, amém? Não é compatível com a nossa sociedade. Tudo aquilo que a gente faz não tem nenhuma conexão com a nossa sociedade, não tem nenhuma conexão com aquilo que nós estamos vivendo. Porque tudo aquilo que a gente está falando aqui, tudo aquilo que a gente está entendendo, é contra aquilo que a sociedade quer. A sociedade quer que nós sejamos imprudentes, quer que nós sejamos zoeiras, bagunceiros, quer que nós vivemos conforme o nosso coração, não quer que tenhamos firmeza na nossa fé, não quer que sejamos moderados, quer que sejamos, tipo assim, tenhamos dois pesos e duas medidas. A sociedade quer exatamente isso. Mas Deus, ele nos chama para uma correção. Sabe? Essa palavra, ela nos leva a entender e conviver. Se você começar a pegar essa palavra, se você meditar em Tito 2, você começa a entender que o apóstolo Paulo, ele não está em busca de pregar uma religião. Ele está em busca de transformar a sociedade. Entendeu? Ele quer que as pessoas, se nós tivermos atitudes, essas atitudes que o apóstolo Paulo fala para Tito, né, e manda Tito ministrar, automaticamente nós vamos viver um mundo melhor. Nós não estamos vivendo um mundo melhor, por quê? Porque nós não estamos vivendo. E ele fala hoje, fala nesse momento para os jovens, mano, vocês precisam ser mais prudentes. Vocês precisam parar de ser empolgados, impulsivos. O jovem, ele é muito impulsivo, sabe? Ele não entende que amanhã ele pode quebrar a cara. Né? Obviamente tem um lado biológico do jovem, que os hormônios estão fervilhando, né? Eles estão saindo da fase da criança que brincava ali para uma fase de uma transição para a fase adulta. E isso é muito complicado, mas se você não souber ser prudente, se você não entender aquele que está ao seu lado, você vai acabar degringolando. E aí o que vai acontecer com a sua vida? Você vai acabar caindo. E não é para isso que Deus te chamou, meu jovem, minha jovem. Entendeu? Nos chamou para sermos prudentes, para sermos inteligentes, para sermos sábios. Amém? E sabemos controlar os nossos sentimentos em nome de Jesus. Amém? Tito capítulo 2, versículo de número 7, em nome de Jesus. 7 e 8 diz bem assim, né? Você mesmo, agora ele fala para Tito, você mesmo deve ser em tudo um exemplo de boa conduta. Seja sincero e sério quando estiver ensinando. Use palavras certas para que ninguém possa criticá-lo, para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mal a dizer ao nosso respeito. Amém, meu irmão, minha irmã? Ele fala assim, ele fala para o próprio Tito, falou, Tito, você também precisa ser um exemplo. Olha só, ele começa dando bronca na galera mais velha, ou seja, em nós. Ele dá bronca nas velhas, né? Ele dá um toque para os jovens, dá um toque para os jovens, e agora ele fala para o próprio Tito. Falou, Tito, você, meu irmão, você também precisa ser um exemplo. E eu falo isso para você que se diz cristão, você que é evangélico, você precisa ser um exemplo. E você precisa ser um exemplo por onde você for. Você precisa ser um exemplo por onde você andar, por onde pisar as plantas dos seus pés. Né? Tem gente que acha que só é crente dentro da igreja. Né? Não é assim que funciona. Peraí, eu entendi na palavra de Deus, né? Eu acho que eu vi isso na palavra de Deus, que Deus ele é o quê? Ele é onipresente. Tô certo? Né? Se eu tiver errado, alguém vai me corrigir agora. Se Deus ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Você acha que quando você sai da igreja, Deus não vai com você até a sua casa ou para onde você for? Você acha que quando você está no seu trabalho, Deus não está com você? Você acha que quando você vai num passeio, num local de diversão, Deus não vai com você? Se ele é onipresente, ele está em todos os lugares.
Se ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Amém? Nós precisamos entender isso. Precisamos entender isso sobre o Senhor. Então, se você é cristão, você precisa ser cristão quando? Você precisa ser cristão quando você está na sua casa, quando você está no trânsito, quando você está na condução, quando você está na fila de um banco, na fila de alguma coisa. Você precisa ser cristão o tempo todo. O tempo todo. É isso que Deus fala para Tito. Tito fala assim, olha, Tito, você tá dando... Eu sei que você vai ministrar o povo e tal, e você vai dar bronca, mas você precisa ser o exemplo. O exemplo, ele precisa começar por você. Moisés, ele desce do monte com os 10 mandamentos nas mãos. Amém? Aqueles 10 mandamentos era para quem? Para o povo ou a partir dele para o povo? Era a partir dele para o povo. Jesus Cristo, ele quando ele veio à Terra, ele não veio somente pregar, ele veio ser exemplo. Entendeu? Jesus Cristo, ele veio o quê? Ele veio mostrar exemplo para mim e para você, meu irmão, minha irmã. Então, se ele é o meu exemplo, então eu devo seguir o exemplo dele. O apóstolo Paulo, ele fala o seguinte em determinado capítulo, determinada carta: sedes meus exemplos, assim como eu sou exemplo de Cristo. Sede meus seguidores, como eu sou seguidor de Cristo. Ou seja, faça como eu faço. Eu sigo Jesus Cristo, eu ando com Cristo. E Cristo, ele me salvou não somente em palavras, mas também em atitudes, também em exemplos. É por isso que eu falo, volto novamente para aquele famoso ditado, faça o que eu falo. Não existe o faça o que eu falo na sociedade. Existe faça o que eu faço. Porque aí sim você pode transformar vidas. Amém? Se eu e você não tivermos essa visão, não tivermos essa conduta, não tivermos esse entendimento, naturalmente, meu irmão, minha irmã, nós nunca vamos alcançar a glória de Deus, como foi falado lá no início, onde está lá em Títus 2:11, do 11 ao 13. Para nós alcançarmos a salvação, a graça e a glória do Senhor, nós precisamos termos atitudes. E as atitudes, elas não podem ser da porta da nossa casa para fora. Ela tem que começar dentro da nossa casa. Porque muitos acham que, tipo assim, colocam uma máscara. Nós temos inclusive uma peça de teatro que mostra muito isso, e mostra inclusive um crente, vamos dizer assim, um crente, né, que ele mete uma máscara de santo quando ele entra na igreja, mas na casa ele é um verdadeiro demônio. Nós temos que ser cristão todo o tempo, todo momento, todo instante, com as nossas atitudes. Amém? E as nossas atitudes podem transformar vidas, pode transformar corações. Amém? Então, onde você for, onde você estiver, lembre-se, você é um cristão, você é uma cristã. Você leva o amor, a palavra e os ensinamentos de Jesus Cristo como placa na sua camiseta, na sua cabeça, nas suas atitudes. Então, qualquer tipo de atitude que você tiver errada vai se voltar não somente contra você, mas se volta contra Jesus Cristo. Amém? E isso não está certo, né? Precisamos seguir o exemplo de Cristo. Amém? E eu quero chegar no ápice dessa pregação, no final dessa pregação, eu quero ler com você, meu irmão, minha irmã, Tito, capítulo 2, versículo 9 e 10, em nome de Jesus, que diz bem assim: que os escravos, olha só, que os escravos obedeçam os seus donos e os agradem em tudo. Que não sejam respondões, nem roubem os seus donos. Pelo contrário, que eles mostrem que são sempre bons e fiéis em tudo o que fazem. Desse modo, por causa das coisas que eles fizerem, todos falarão bem da doutrina a respeito de Deus, o nosso Salvador. Amém, meu irmão, minha irmã? Olha só que legal. Aqui ele está falando para quem? Ele está falando para o bom profissional. Amém? Você vai falar assim, pô, não, já está falando para os escravos. Primeiro que não existe escravo nos dias de hoje. Inclusive, a escravatura em 2020 é um crime em qualquer lugar do mundo. Amém? Escravatura não existe mais a escravidão. Existe a escravidão financeira, né? Você vai trabalhar e o seu patrão te explora, né? E você é chamado de escravo. Então, nesse momento, eu entendo que quando Paulo está falando, obviamente ele está falando para os profissionais, para os empregados, para aqueles que não têm um emprego, não têm uma empresa aberta, né? Para os bons profissionais. Paulo nos incentiva a sermos bons profissionais. O mercado está precisando de bons profissionais. Amém? Ele está sedento de bons profissionais. O mercado hoje, ele tem o quê? Ele tem pessoas com currículos, pessoas com indicação, mas não tem bons profissionais. E Paulo, ele nos incentiva hoje a sermos bons profissionais.
Naquela época, os bons profissionais eles eram escravos, eles não tinham essa possibilidade. Mas eu quero falar de um cara que foi escravo e ele foi um bom profissional o tempo todo, né? A Bíblia fala, né? Vou pegar aqui o gancho da história de José que o Jefferson ministrou. A Bíblia fala que José ele era um cara livre. E os irmãos fizeram ele ser escravo, né? E os irmãos vendem ele para ser escravo. E aí o que acontece? Quando ele vai cair na casa de Potifar, que era um governador do Egito, a Bíblia fala que ele fez o melhor para ele, né? Ele foi um bom profissional, mesmo sendo escravo. E a Bíblia fala que Potifar ele queria chegar em casa logo. Por quê? Porque é o seguinte, quando ele chegava em casa, ele sentia algo diferente. E o que ele sentia diferente? Ele sentia a presença de Deus. Amém? Ele sentia a presença de Deus. E quando ele sentia a presença de Deus, ele tipo assim, ele falava assim, que algo tá acontecendo de diferente. O que acontecia de diferente? Era José. Tudo que José tocava, prosperava. Se José ele pegava uma planta para cuidar, aquela planta crescia. Se José pegava ali uma horta, a horta dava bastante frutos, verduras, legumes. Se José ele limpava, a casa ficava cheirosa. Ou seja, José ele foi um grande escravo, tanto que depois Potifar coloca ele como administrador da casa. E olha só que tremendo. A mulher de Potifar, que era uma safada, era uma cachorra, era uma sem vergonha, entendeu? Uma pilantra. O que ela faz? Ela tenta usurpar, ela tenta corromper José. José não se corrompe porque ele teme a Deus, né? E mesmo assim, por ele temer a Deus, né? Ele acaba sendo preso, mas ele mantém os olhos dele no Senhor. Por quê? Porque José é um bom profissional, mesmo sendo um escravo. O Senhor nos chama para sermos bons profissionais hoje, meu irmão, minha irmã. Ele chama você e eu para sermos bons profissionais. E ele fala o seguinte, né? Qual é o primeiro ponto para ser um bom profissional? O primeiro ponto é a obediência. Precisamos ser obedientes. Precisamos, sabe, respeitar uma ordem. Se você não sabe ser liderado, você nunca vai poder ser líder. Isso é uma verdade. As pessoas pensam que, tipo assim, eu quero... Todo mundo quer ser líder, né? Todo mundo quer ser chefe, todo mundo quer ser patrão, entendeu? Saca? Todo mundo quer ser empresário, ser o CEO de alguma empresa. Mas você sabe ser liderado? Você sabe obedecer? Você sabe receber uma ordem e pôr ela em prática? É uma pergunta que você precisa se fazer nessa manhã, meu irmão, minha irmã. Para que nós tenhamos uma vida dentro de uma sociedade bem alicerçada, nós precisamos ser obedientes. Nós precisamos entender isso. Amém? Um liderado, ele obedece. Né? No exército, a desobediência ela pode te causar a morte. Amém? É uma verdade. Sabe? No exército você tem a hierarquia, né? Tudo começa com o cabo, depois tem o sargento, o tenente, o capitão, né? E ali os caras obedecem um ao outro e falam assim, mano, a gente aqui não vai desviar a nossa mente, o nosso coração, a gente vai ficar firme nessa ideia. Por quê? Porque precisamos ser obedientes. Precisamos entender o lance da obediência, meu irmão, minha irmã. Porque quando nós somos obedientes e nós somos guiados pelo Senhor, naturalmente nós recebemos a graça de Deus pela nossa obediência. Se você não é obediente ao seu chefe, se você não é obediente ao seu líder, dificilmente você vai ser obediente a Deus. Isso é uma verdade. Coloca isso no seu coração. Você quer crescer na vida, você precisa ser obediente, ser um bom profissional. E ele ainda fala para você aí que quer ser um bom profissional. Ele fala que você precisa ser educado. Né? Uma pessoa educada, você não pode ser uma pessoa respondona, você não pode ser uma pessoa que vive tretando, uma pessoa que quer confusão, sabe? Que quer impor as ideias, que quer ser um sindicalista, né? Que quer ser um treteiro. Não. Você precisa ser uma pessoa educada, sabe? Uma pessoa que faz o seu ambiente de trabalho ser um ambiente bom. Essa é uma verdade. A minha esposa ela tem uma filosofia ali na empresa dela, e eu acho muito legal essa filosofia, e os chefes dela, eles abraçam muito essa ideia dela, e é bem legal. Ela tem uma filosofia de ter um bom ambiente de trabalho. Ela luta para que todos ali, os funcionários, tenham um bom ambiente de trabalho. Amém? Ela tem esse entendimento. Então ela luta contra fofocas, ela luta contra divisões, ela luta contra mal-estar de funcionário, ela luta contra desemprego. É uma luta, eu sei porque eu sou o esposo dela, e ela chega aqui em casa assim, sabe?
Tem dias que ela chega e fala assim, como é que foi seu dia? Ela senta e ela começa a desabafar, sabe? Porque ela precisa tirar daqui, porque ela tá lutando contra o mau ambiente dentro do trabalho, sabe? E esse mau ambiente ele é causado pela falta de educação, né? A falta de visão, a falta de entendimento por muitos, né? E ela trabalha numa clínica ortopédica e paciente é difícil, cara, sabe? Tem paciente que reclama, tem paciente que não compreende, tem paciente que não entende que é o tempo, vai ser o tempo dele ser atendido, tem paciente que quer ser entrão, sabe? Então, tipo assim, aí a cabeça das pessoas que trabalham ali, elas precisam, sabe, se manter firme. E a minha esposa, ela fica lutando para que a cabeça do pessoal, dos atendentes, dos médicos, dela, dos enfermeiros, não se perca. Então ela tenta trazer a educação para dentro, né? É muito difícil aquela filosofia, o cliente tem sempre razão. E ela tenta colocar em prática isso. Eu falo isso, não é porque ela é minha esposa, ela sabe, eu não tenho a mania de ficar puxando o saco, entendeu? De ninguém. Né? Muito menos da minha esposa, né? Eu não tenho essa mania de ficar puxando o saco. Mas o que eu estou falando aqui é uma verdade, né? Essa é uma realidade, saca? Por quê? Porque é o seguinte, se você não tem um bom ambiente de trabalho, você não quer trabalhar. Se ali não é um bom ambiente, você não quer trabalhar, as pessoas não querem ser atendidas lá também, senão vai ter cliente. Então você precisa ter um bom ambiente de trabalho. Para isso você precisa ser uma pessoa educada. Pô, mas é bem complicado. É bem complicado porque eu fui mal educado. Na minha casa eu não tive educação, na minha casa eu não tive limites. Entendeu? Então tá na hora de você começar a viver Romanos 12:2, meu irmão e irmã. Uma completa mudança de mente. Precisamos ter uma completa mudança de mente. Ah, mas eu sou muito velho para isso. Eu acabei de dar um exemplo de um cara que com 80 anos foi estudar direito, se formou e passou na OAB e hoje é um advogado com 80 e poucos anos de idade, quase 90. Se esse cara conseguiu, por que você não consegue? Meu irmão, minha irmã, precisamos ser educados e precisamos aprender a educação, porque a educação é o princípio de um bom convívio. Entenda isso para a sua vida em nome de Jesus. Se você quer ser um bom profissional, seja isso. E ele ainda fala assim, né, no versículo do 10 do 9 ao 10, ele fala assim, que um bom profissional, ele é o quê? Ele é honesto. Amém, meu irmão, minha irmã? Ele é honesto, ele carrega a honestidade nos ombros dele, sabe? Ele não mente, porque ser honesto não é só não roubar. Ser honesto também não mentir, não é omitir, entendeu? Não é passar pano, entendeu? O bom profissional, ele é honesto. Ele sabe dizer sim, ele sabe dizer não. Ele sabe abrir, ele sabe fechar a porta. Amém? Eu, graças a Deus, todos os empregos que eu tive, eu mantive portas abertas, amém? Sabe? Eu lembro que uma vez eu fui administrar um lugar que eu, tipo, mano, por que eu fui administrar aquele lugar? Eu sempre fui cristão, tenho 47 anos de cristianismo. Eu fui administrar um lugar que chamava Consulado da Cerveja. Já é todo errado, entendeu? Nesse Consulado da Cerveja tinha samba, não gosto de samba, não gosto de pagode. Era uma balada, eu não tinha nada a ver com aquele lugar. Mas eu precisava de emprego e eu fui, né? E ali eu tive grandes experiências profissionais, foi muito bom, entendeu? E quando eu saí, né, o dono olhou para mim e falou assim, olha, você está saindo e você está deixando uma porta aberta. Amém? Quando você precisar voltar é só você me procurar. Obviamente que eu não ia voltar porque aquele ambiente não tinha nada a ver comigo, né? Eu nem sei que fim levou esse consulado da cerveja. Mas eu deixei uma porta aberta. Por quê? Porque eu fui honesto. Eu não roubei. Eu não extorqui. Entendeu? Eu não me aproveitei do meu cargo. Um bom profissional, ele é honesto. Ele não mente. Entendeu? Ele traz confiança, ele produz confiança. Né? A palavra de Deus fala que nós confiamos em Deus porque Deus não mente, porque Deus não volta atrás. É por isso que nós confiamos nele. Então, se você tem um bom profissional que ele não mente e que ele produz confiança, entendeu? Sabe? Você vai se sentir mais confortável. E se você é esse profissional, você é uma raridade no mercado. Então, o mercado está em busca de você. Às vezes as pessoas falam assim, todo mundo fala assim, eu quero um emprego, né? Eu quero emprego, que eu quero ganhar bem, eu quero ser rico, eu quero ser famoso, eu quero não sei o quê. Mas você tem essas qualidades? Você é uma pessoa obediente? Você é uma pessoa educada? Você é uma pessoa honesta? Se pergunte isso,
né? Porque você quer ganhar bem, todo mundo quer ganhar bem, eu quero ganhar bem, mas eu sou uma pessoa obediente, eu estou disposto a obedecer meu líder, a entender que ali ele tem uma hierarquia maior que a minha. Eu estou disposto a ser uma pessoa educada, manter um bom ambiente de trabalho. Eu estou disposto a ser uma pessoa honesta. Sabe, a nossa sociedade falta isso, meu irmão, minha irmã. Sabe, a palavra que nós lemos agora são pontualidades que a nossa sociedade não tem, precisamos ter. Amém? E essa é uma verdade. E o último exemplo que se encontra aqui em Tito é o quê? É o exemplo de ser cristão. Amém? Um bom exemplo de um cristão. Se você é um bom cristão aonde você for, você vai levar, obviamente, a obediência, a educação, a honestidade e o exemplo de Cristo. E aí, através da sua vida, você vai conseguir pregar Jesus Cristo para outras pessoas. E as pessoas vão falar assim, tá vendo aquele funcionário? Ele é ruim. Tá vendo aquele ali? Não é bom. Mas eu não posso falar daquele ali. Porque aquele ali é o tal do crente. Vão até te chamar, vão te apelidar de crente, de pastor, de pastora, de bispo, do nome da sua igreja, é o Assembleia, é o Batista. Vão até te apelidar disso, mas você vai estar levando nas suas costas a mensagem de Jesus. E a mensagem que você levar vai transformar as vidas. Porque eles vão falar assim, tá vendo aquele maluco ali? Tá vendo o pé de cabra? Ele é zoado. Tá vendo o Zé Chulé? O cara não trabalha direito. Tá vendo a Maria fofoca? Ela só sabe fazer fofoca. Mas o crente, não, mano, o cara é um bom profissional. Toda vez que eu peço alguma coisa, ele me obedece. Sabe? Toda vez que ele vai conversar com os outros funcionários e até mesmo comigo, ele é educado, ele é respeitoso. E toda vez que eu pergunto algo para ele, ele me vem com uma resposta honesta. E esse cara é um exemplo. Esse cara é um bom profissional. Eu queria mais profissionais desses na minha empresa. O cara vai falar isso de você, meu irmão, minha irmã. Essa é uma verdade, né? Então, se a gente poder entender tudo isso, se a gente poder entender todos esses conceitos que foi ministrado no dia de hoje, se nós entendermos tudo isso que foi ministrado, sabe, nós vamos entender que nós precisamos ser pessoas melhores para termos uma sociedade melhor. Nós vamos entender que nós somos pessoas que precisamos ser mudadas e moldadas para sermos uma pessoa, para sermos seres humanos melhor, para termos uma sociedade melhor, pelo menos ao nosso redor. É isso que Paulo fala para Tito. Paulo fala assim, Tito, brother, sabe, não vai adiantar você mudar o mundo, mas você começa a explicar para as pessoas que estão ao seu redor que elas devem ser assim. Falem aos adultos que eles sejam prudentes, moderados, sérios, firmes. Fale para as mais idosas, para elas deixarem a fofoca, as bebedeiras, e que elas possam, tipo assim, ajudar os jovens com bons exemplos. Falem para os jovens parar de ser impulsivos e serem pessoas prudentes. Seja você também um bom exemplo. E você fale para os profissionais, para os escravos, para os trabalhadores, para eles serem bons profissionais. Porque a partir do momento que você pegar tudo isso e imputar dentro da sociedade, você pode ter uma certeza. Ali vocês vão viver bem. É isso que Paulo fala. Aí a graça do Senhor, a presença de Deus, a salvação que se encontra em Jesus Cristo vai aparecer na vida de cada um de nós. E ela vai transformar a nossa vida poderosamente. É isso que Deus quer fazer com você, meu irmão, minha irmã. Sabe? Medite hoje, sabe? Pegue essa palavra, guarde no seu coração, mas vá além, dê um quilômetro, corra 1 quilômetro a mais, sabe? Leia, medite em Tito 2, para que você possa fazer parte de uma sociedade da qual você faz a diferença, da qual você é uma pessoa diferenciada. Por quê? Porque você tem a luz de Jesus Cristo na sua vida. Porque a graça do Senhor, ela não é apenas algo que você não entende, ela é algo que aparece verdadeiramente na sua vida. Faça isso, meu irmão, minha irmã, porque você vai entender os planos do Senhor poderosamente na sua vida, cada dia mais e mais, em nome de Jesus. Amém? E essa é a palavra que Deus tem para você hoje, para que você possa continuar firme nos caminhos do Senhor, para que você possa entender que os planos de Deus são maiores para a sua vida, em nome de Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã?